no momento que a sua nação foi levada para o cativeiro, as jovens foram violentadas, os jovens foram mortos ao fio da espada, as noivas que estavam prestes a casar, os seus futuros esposos foram ceifados ao fio da espada. E a Bíblia nos diz que em Jerusalém ninguém podia cantar nada, porque o luto tomou conta não apenas de um lar, o luto tomou conta de uma nação, irmãos. Por todas as ruas de Jerusalém que se passava, só havia corpos pelo chão. O templo de Deus destruído. Os nobres de Judá levados cativo. As pessoas que tinham alguma importância em Judá levadas para o cativeiro. E em Jerusalém ficou um monte de cadáveres. E as pessoas mais pobres, os pobres que não tinham nem um lar, uma cabana para se abrigar. E a Bíblia nos diz que entre eles, mesmo o profeta Jeremias recebeu uma proposta muito importante. O profeta Jeremias foi, através de Nebuzaradã, louvado seja Deus, o general do exército de Nabucodonosor, foi até o profeta Jeremias e falou: olha, o rei, por você ter profetizado algo a respeito dele, o rei falou para mim, vim aqui com um time de buscar e levar para a Babilônia. Mas a Bíblia nos diz que o profeta Jeremias se recusou a ir. Ele disse: não, aqui tem um povo pobre, um povo que está na miséria. Se eu for para a Babilônia, eu vou comer do bom e do melhor. Se eu for para a Babilônia, eu vou ter muitas bênçãos sobre a minha vida. Mas eu prefiro ficar aqui com esses pobres. Eu prefiro ficar aqui sofrendo com esses homens e mulheres de Deus que estão aqui em Jerusalém. Em meio aos nossos irmãos, ao luto terrível, à miséria terrível, Jeremias fica. E a Bíblia nos diz: olha, que os demais estão na Babilônia. E agora, meus amados
Na hora de dividir a herança, a Bíblia nos diz que os 6 filhos de Quetura receberam apenas presente. Ismael recebeu apenas presente. Mas sabe quem foi que recebeu a herança? E Abraão? Isaac. Deus não tem herança para filho bastardo. A herança é para filhos que passam pela disciplina. Se hoje passa pela disciplina do Senhor, então em vez de murmurar, glorifica ao nome do Senhor. Porque se Deus te disciplina, é porque Ele te ama, assim como um pai ao filho, a quem quer bem, como está escrito em Provérbios. Quando um pai disciplina um filho, não é que o pai quer ver o filho na ruína, ele disciplina o filho porque ele quer ver o filho se apresentar diante da sociedade com elegância, quer ver o filho se apresentar diante da sociedade como exemplo, quer ver o filho se apresentar diante da sociedade com sabedoria. Deus também não quer se ver seu filho se apresentar diante desse mundo e está danado de uma forma louca, de uma forma irreverente. Não, os filhos de Deus têm que se apresentar de uma maneira digna e decente diante de Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Abacuque faz o mesmo discurso diante de Deus, questionando a prosperidade dos ímpios, questionando os que invadiram sua terra. E Deus, aleluia, entra com louvado seja Deus o seu questionamento, falando que tudo aquilo que aconteceu foi um porquê. Aí no capítulo 2, Abacuque não se sente satisfeito e faz outra